E chegamos no episódio que mudou tudo em Stranger Things. Teorias insanas foram confirmadas e Will finalmente ganhou relevância na trama depois de ficar em escanteio por 2 temporadas. Eu sou a Aline Longson e vamos direto pro resumo que eu sei que é o favorito de vocês desse volume 1 da temporada 5. Começamos com Joyce conversando com o Derek, que ainda tá amarrado tentando se soltar. Ela explica que o Will é chamado de zumbizinho porque foi levado por um monstro assustador, e o mesmo monstro tá atrás dele, mas o Derek já sabe disso porque o Sr. Fulano contou pra ele. Então a Joyce diz que os monstros trabalham pro fulano, e ela conta que o monstro os encontrou e eles precisam ir pra outro lugar, mas ao soltar Derek, ele sai correndo pra fugir. Will se joga em cima dele enquanto fecham as portas, mas ele se solta, subindo para o andar de cima e jogando a escada no chão para que ninguém venha atrás dele. A briga é interrompida quando um Demogorgon chega. Will, na hora, fica preso na visão do monstro. Joyce pega um machado e tá pronta para enfrentar o bichão sozinha. A bichinha ia morrer valente, mas o Will, vendo através dos olhos do Demogorgon, consegue controlar ele o suficiente para fazê-lo recuar. Só que ele não sabe que fez isso. Steve, Dustin, Nancy e Jonathan chegam de carro e o atropelam. O monstro foge e abre um portal indo pro mundo invertido. Mas ao invés de seguir ele pelo nosso mundo, o Steve quer entrar no mundo invertido também. Só que ao invés de dizer isso, ele faz uma analogia estúpida com chocolate. Todos concordam e ele entra com o carro e tudo no portal. Pra quem não queria nem deixar o Dustin colocar uma antena no carro, ele tá bem disposto a entrar no mundo de monstros com ele, né? Como é que ele planeja tirar esse carro de lá depois? Will ainda tá preso na visão e consegue enxergar além. Paredes vivas com crianças presas como ele estava anos atrás. Ele acorda da visão aterrorizado. Na cidade, os militares estão coletando as crianças de suas casas e colocando todas em ônibus. Mike e Lucas passam na frente e ficam preocupados. No mundo invertido, Steve e Dustin começam a discutir porque o Dustin perdeu o sinal do Demogorgon. Por causa disso, o Steve não percebe que eles estão prestes a bater na parede gigante, freia muito em cima da hora e eles batem. Ainda na fazenda, a Joyce tenta contato com o Jonathan pelo rádio, mas ninguém responde. Will, lembrando que é artista, desenha na parede o que ele viu na visão. Diz que não sabe o que é, mas pode sentir que, seja lá o que for, é importante pro Vecna, que não queria que ele visse. Pois eu estou assistindo de novo a 2ª temporada da série agora mesmo, e lá vocês lembram que, quando o Will estava possuído pelo Devorador de Mentes, sendo usado por ele como um espião, ele mete uma fake news dizendo que tinha um lugar dos túneis que o Devorador de Mentes não queria que ele visse, que devia ser importante, e manda todo mundo pra lá. Mas era uma armadilha? Então, quando o Will começou a falar sobre isso aqui, eu tive flashbacks negativos. A teoria da Robin é que por estar tão perto do Demogorgon, o Will não só entrou na mente da colmeia, mas se enfiou no centro de controle, conseguindo ver muito mais. Muitos fãs apontaram semelhanças entre esse desenho do Will e a apresentação do professor sobre buracos de minhoca. Eu vou só jogar essa informação no seu colo. Na visão, o Will viu a Holly presa na parede e mais outras 3 crianças que foram levadas antes do Demogorgon tentar pegar o Derek. Robin acha que na noite seguinte, o Vecna viria buscar mais 8 crianças. Se aquela visão era o presente, o que parece ser, então o corpo físico da Holly tá presa naquele lugar, sendo alimentado pelas raízes do mundo invertido, enquanto a mente dela tá presa naquele mesmo lugar com a Max. O que faz sentido porque o corpo físico da Max também tá no mundo real em coma e é a mente dela só que tá ali. Mike e Lucas chegam desesperados contando que os militares estão levando as crianças. Lá no mundo invertido, a doutora Kai também entendeu o mesmo. O plano deles é pegar todas as crianças de Hawkins entre 9 e 10 anos, que são as mesmas idades das que foram levadas até agora. Mantê-las no mesmo lugar, porque a Eleven estava lá quando a Holly foi levada, e ela acha que vai atrás das outras, não importa o motivo, e assim conseguiriam capturá-la. Um soldado questiona esse plano. As crianças estão claramente em perigo, e ficar usando elas de isca é muito arriscado, mas a doutora Kai não tá nem aí. Lá no mundinho perfeito, Max ajuda a Holly com um machucado de quando ela caiu. Pede desculpas por assustar a menina. Ela correu porque ficou animada de ver alguém depois de tanto tempo sozinha. Holly ainda tá assustada, sem saber como interagir com a Max. Você lembra de mim, né? Eu fui na sua casa várias vezes. Mas o problema e o motivo pra menina tá confusa é como a Max tá ali, sendo que o corpo dela tá em coma. E a Max mostra que ela já sabe sobre isso. Elas escutam barulho, então vão até a casa da Max pra se esconder. No caminho, a Holly diz que o Henry pode estar com problemas com os monstros, de acordo com o bilhete que recebeu. E então a Max confessa que foi ela quem escreveu o bilhete pra fazer a Holly ir até lá. Pra convencer a garota de que ela não é um monstro disfarçado, a Max fala sobre a vez que o Mike tentou fazer um moicano vermelho, mas a Nancy conseguiu impedir ele dessa estupidez. As duas entram na passagem entre as rochas, chegando onde a Max vive. É uma abertura com alguns objetos que ela deve ter roubado da casa do Henry. A vista mostra uma paisagem linda, enorme e completamente isolada de tudo. Onde nós estamos?
em uma memória, que existe em um mundo de milhares de memórias. Eu sei que pode parecer legal, mas não é. Esse mundo é uma prisão. A prisão do Henry. Calma que logo ela explica isso melhor. O ônibus com todas as crianças chega na área proibida no centro da cidade. Erika tava ali na torre perto, observando tudo e avisa os outros quando elas chegam e onde elas estão sendo mantidas. Pra sorte deles, um dos túneis passa exatamente naquele prédio, então eles têm um caminho pra chegar lá. Pra criar um plano, agora é a vez da Robin fazer uma analogia idiota e totalmente fora de contexto só pra fazer uma piadinha besta. Eu vou poupar vocês disso, mas o plano é fazer uma abertura no túnel do banheiro pra conseguir pegar as crianças de maneira mais discreta. Para conseguir convencer as crianças de ir até o banheiro, o Mike sugere que mandem um infiltrado, o Derek, junto com as outras, para ele descobrir quais delas viram o Sr. Fulano e mandar elas para a saída. Lá no mundo invertido, o soldado que foi interrogado por Hopper acorda e consegue se soltar. Eleven e Hopper estão observando a base militar, analisando a posição dos guardas. Hopper aponta que a teoria dela sobre o Vecna estar preso não bate, porque ela sentiu a sua kryptonita dentro da sala, e isso tiraria os poderes dele, então como mandou o Demogorgon atrás da Holly. Mas ela não tá a fim de questionar os detalhes. Está certa que é o Vecna lá dentro e não aceita o contrário. A sua ideia é fazer o circuito de treinamento e pular pela cerca em cima do prédio, usando os trovões para esconder o barulho. Nessa hora, o rádio liga com o Dustin chamando por eles, e ficam felizes de saber que os dois estão vivos e se encontraram. Dustin pede para os dois encontrarem eles na igreja, porque o carro do Steve ficou preso na parede viva e querem que a Eleven os solte para que possam continuar procurando o Demogorgon, que, em teoria, os levaria até a Holly. O Hopper conta que eles também viram a mesma parede, mas do outro lado da cidade, ou seja, não tem como dar a volta nela. Avisa que acreditam que a Holly está lá dentro, mas não tem como passar, e que estão trabalhando em outra solução. Então, desliga o rádio. Ele aceita o plano da Eleven e eles partem para a base. Enquanto isso, Max está atualizando a Holly da história da 4ª temporada, sobre como o Vecna abriu os portais, matando ela e os outros. Ela diz que estava morta, mas sentiu algo a chamando. Foi aí que ela acordou, no chão do laboratório de Hawkins, com os corpos das crianças mortas como estavam depois que Henry as matou. Ela corre dali, mas ao abrir uma porta, está no corredor da escola, só que bem antigamente. Joyce, bem mais nova, está entregando o folheto sobre uma apresentação e entrega para o Harrington, pai do Steve. Olhando para o folheto, a Max descobre que estava em 1959. Ela só fala sobre isso, mas esse papel tem muito mais informação. Ele é sobre uma peça de teatro, Oklahoma, que foi dirigida pela Joyce. Os atores incluíam o Hopper, a Karen, a mãe do Mike, Patty Newby, irmã do Bob, Alan Manson, o pai do Ed, e Ted, o pai do Mike. E por último, e não menos importante, o próprio Henry. Isso aqui dá muito espaço pra gente discutir, cara. Primeiro, o Hopper participando de uma peça como ator, cara, eu não compro isso mais nem por um segundo. E a Joyce como diretora, como isso se encaixa nas histórias que eles falaram nas outras temporadas de que eles matavam aula pra ficar fumando no estacionamento. Eles pintaram na nossa cabeça uma imagem de que os dois eram péssimos alunos, então eu não consigo imaginar que eles iam fazer parte do clube de teatro. Mas isso aqui estabelece que a mãe e o pai do Mike, a Joyce e o Hopper e o pai do Ed em algum momento foram próximos, o que é insano de imaginar. Agora, o Henry fez parte disso. Todos eles conheciam ele, estavam juntos nessa peça, só que ele devia ser bem mais novo do que os outros, né? E tem mais, a imagem do panfleto mostra um cowboy e lá atrás, montanhas, como as que Max vive agora. A teoria mais aceita é que a Max está vivendo nas memórias dessa peça. Mas você quer saber o pior? A data dessa peça é 6 de novembro, o mesmo dia que o Will foi levado. Seja lá o que aconteceu nessa apresentação, foi lá que tudo começou. Max estava presa nas memórias do Henry. Holly compara essa prisão com Camezotes, do livro Uma Dobra no Tempo, que é um planeta sombrio sob controle de um cérebro maligno e gigante. Max diz que ela só via 3 saídas para a situação. A primeira era se matar. A segunda era aceitar a sua nova vida na prisão. E a terceira era fugir. Ela tentou fugir. Então continuou seguindo o caminho, atravessando memória em memória. Mas o lugar é um labirinto. Ela se perdeu e acabou voltando para o primeiro lugar que viu. Incrível como ela estava nas memórias do Henry e não viu nada lá que ajudasse a saber mais da história dele, quem ele é, o que ele quer, esse tipo de coisa. Mas foi nesse lugar que ela começou a ouvir a música famosíssima da 4ª temporada e favorita da Max. Mesmo depois de todo esse tempo, o Lucas não desistiu de mim, ela disse. E, minha filha, você nem faz ideia. Mas agora pausa dramática na história e já voltamos. Derek chega na base e os militares o levam pra sala junto com os outros. É um dormitório com várias beliches cheias de criança correndo pra todos os lados. Os outros estão recebendo novas encomendas do Murray, que também preparou seu caminhão para receber as crianças que eles tirarem da base. É o sonho de qualquer criança sequestrada, ele diz. O Murray sendo o maior herói dessa temporada, fazendo milagre com todas essas entregas, hein? O
Derek avisa eles pelo rádio que conseguiu entrar, e agora ele vai encontrar as crianças que conhecem o Senhor Fulano. No mundo invertido, a Eleven faz isso aqui pra amarrar o sapato. Na hora, eu só achei uma cena muito esquisita, mas é pra fazer propaganda do tênis, tá, gente? Contando o tempo do trovão, a Eleven corre e pula pela cerca e cai no telhado ao mesmo tempo que o barulho, deixando ela passar despercebida. Mas o segundo pulo sai na hora errada e um soldado a escuta, então ela só quebra o pescocinho dele. Ela abre o portão pro Hopper entrar. Agradece ele por ensinar e confiar nela e ele responde, sempre. E papinho de quem vai morrer, né? Vocês acham que tá enganando quem? Lá na base, Derek reúne todos os colegas e faz o discurso que foi enviado pelo Sr. Fulano para recolher os escolhidos. É um plano inteligente. Quem não viu o Henry acha que ele tá doido, mas quem entendeu vai até ele e fácil assim, ele já sabe quais são todas as crianças que o Vecna vai atrás. Os outros estão indo pros túneis buscar as crianças e Mike sugere que não foi a Joyce que assustou o Demogorgon naquela hora, que o Will, mesmo sem saber, conseguiu controlar o monstro e impedi-lo de atacar. Os dois ficam conversando, com Mike insistindo que Will talvez possa controlar as coisas na mente de colmeia como o Vecna faz, porque ele é um feiticeiro. Robin vê os dois interagindo e cai a ficha do porquê o Will estava tão interessado no namoro dela com a Vicky, ao radar dela apitando. No mundo invertido, os ânimos estão à flor da pele. O Steve não quer ficar sentado esperando o Hopper e o plano dele. A Nancy concorda, quer achar o fim do muro para atravessar ele e achar Holly. O Dustin, no entanto, tem novidades. Ele tem duas localizações do muro, onde eles estão agora e onde Hopper o viu longe dali, mas ele percebeu que o muro emite um sinal no rádio, o mesmo que o Jonathan ouviu no episódio anterior e achou que era interferência, e isso deu a terceira localização, que era o que ele precisava para desenhar um círculo e entender onde o muro está. É um círculo fechado que não dá para atravessar, mas o mais interessante é que exatamente no meio dele está o laboratório de Hawkins, onde o primeiro portal do mundo invertido foi criado 3 anos atrás e tudo começou. Voltamos então para a história da Max. Ao ouvir a música, ela rasgou a parede, que levou ela para uma nova memória. Mas dessa vez, a própria Max estava lá, porque era o dia que o Vecna a amaldiçoou e a marcou como a sua próxima vítima. Foi na escola, no meio de uma prova de matemática. A partir daí, todas as memórias eram a respeito dela, coisas horríveis que aconteceram todas as vezes que o Vecna a atacou. Eventualmente, as memórias acabaram, na noite que o Vecna a matou. E lá, ela encontrou a saída. Um portal que levava até a sala de hospital onde estava o corpo dela e o Lucas sentado ao seu lado. Agora prepara para espumar de raiva, amigos. Ao invés de correr, a Max fica parada olhando. Ela sentia a mão do Lucas na dela e não começou a correr, não. Ficou olhando para a própria mão. Ela olha mais um pouco e finalmente essa peste corre. Ou melhor, ela anda levemente rápido, porque essa aqui é a corrida mais patética do mundo. A menina tá saltitando como se fosse colher flores. Max, admite logo que você queria ficar aí, porque isso aqui não é corrida de alguém que quer salvar a própria vida. Desculpa, gente, mas essa cena me irritou de verdade. Ela tava quase chegando no portal, mas a música termina e o Lucas precisa rebobinar a fita. Então, o portal se fecha. Henry aparece na hora. Ela foge. E aí sim, isso aqui é uma corrida, Max. Tava faltando motivação antes, amiga? O bom é que o Vecna tava só andando atrás dela, que nem vilão slasher que se recusa a correr. E isso deu tempo dela se esconder nas pedras. E Henry parou na entrada, sem entrar, parecendo estar com medo. Por algum motivo, ele não entra nessa memória. Então, a Max passou a viver ali, porque era seguro. Só que quando ela viu a Holly, soube que tinha uma nova chance de fugir. E o plano envolve a Holly voltar para casa do Henry e fingir que nada mudou. Ela fica com medo, mas aceita. Nos túneis, Robin fica para trás para conversar com o Will. Ela conta que tinha um crush na Tammy, a pior cantora do mundo, e que quando a conheceu, sentiu que com ela, a Robin poderia ser ela mesma, 100%, porque sempre teve uma parte de si que ela temia, mas se a Tammy pudesse amar ela por completo, ela perderia esse medo. O Will parece entender e se identificar. Quando Tammy se apaixonou pelo Steve, isso abalou o mundo da Robin, mas aí ela encontrou um vídeo caseiro que ela fez na sua 4ª série. Ao olhar para sua versão criança, ela viu como era destemida, que amava todas as partes de si mesma sem medo, e ali ela entendeu que o problema nunca foi sobre a Tammy, era sobre ela mesma, que ela estava procurando as respostas em outras pessoas, mas era ela quem as tinha, que só precisava superar o medo enorme que sentia, o medo de quem ela era de verdade, e quando fez isso, nunca se sentiu tão livre. Will escuta tudo com lágrimas escorrendo.
lésbicas cuidando dos seus gays, amigos. É simplesmente isso. Os dois super fofos. A conversa é interrompida quando os outros chamam a atenção deles que estão ficando pra trás. E esse discurso dela vai ser super importante pro maior evento desse episódio. No mundo invertido, Eleven e Hopper rendem um funcionário pra pegar o cartão dele e entrar na porta secreta, mas ele não tem permissão suficiente pra entrar lá. Então Eleven vai abrir usando seus poderes, mas os alarmes começam a tocar, e aquele som que machuca ela começa também. O soldado que eles interrogaram conseguiu fugir, chegou na base e contou pra Dra. K que eles estavam indo até lá. Do lado certo da base, Mike e Lucas conseguem abrir um buraco no teto do túnel, mas acabam batendo em um cano, o que faz barulhos no banheiro. A menina que estava lá olha pro ralo ouvindo os barulhos, numa óbvia referência à cena da Beverly em It, a Coisa, ouvindo vozes do ralo. Na sala, Derek reuniu todos os amigos do Henry e tá fazendo uma visualização em grupo, coisa que ele viu a mãe fazer. Quando ele recebe o sinal da rádio, chama a primeira criança e manda ir até o banheiro, onde os outros ajudam a descer pelo buraco no chão. Uma a uma as crianças vão descendo, mas o cano que o Mike acertou antes estava vazando e poderia ser um problema. Mas um problema pra depois. No mundo invertido, os soldados, junto com a Dra. K, chegam onde Eleven e Hopper estão. A nossa menina tá encolhida num canto sofrendo com um som. A Dra. K se aproxima devagar e vem toda fofa e tranquila, parecendo o Brenner, mas a Eleven não compra o papo dela e já deixa claro que sabe quem a megera é. Hopper mata todos os homens no laboratório e bota pra dormir aquele que os entregou, mas acaba entrando em uma das jaulas das raízes vivas e ela o pega pelo pescoço. A Dra. K vai até ele e diz que quanto mais ele se debater, mais a coisa vai apertar. Nos túneis, Robin leva as crianças que já pegaram pra longe, enquanto Mike e o Will tentam impedir o cano de explodir completamente. Só que ninguém levou fita isolante. A água escorre pra fora e o menino tropeça, chamando a atenção de uma garota que não faz parte do time do Henry. Ela corre e conta pros militares. Fofoqueira! Joyce manda Lucas levar os outros atrás de Robin e manda Derek correr com todas as outras crianças. Elas entram no banheiro e Derek, Will e Mike ficam segurando a porta fechada, enquanto os militares tentam entrar, dando tempo para as últimas crianças fugirem pelo túnel. Lá no laboratório, Dra. K mostra que o calor faz a raiz ficar mais fraca e o frio deixa ela mais forte. E tem um termostato bem ali, do lado de dentro da jaula, por algum motivo. A Eleven se levanta e pega uma tesoura. Vem cá, nessa hora eu achei que ela fosse estourar os próprios tímpanos, porque a criptonita dela é o som, né? Se ela for surda, não vai ter problema nenhum. Mas Stranger Things tem que comer muito arroz com feijão pra ter coragem de fazer uma coisa dessas. Eleven vai até a Kai e a acerta no braço com a tesoura, distraindo a mulher por tempo suficiente pro Hopper conseguir chutar o termostato e se soltar da raiz. Ele rouba o cartão de acesso da mulher e a nocauteia. Só que o novo plano é a Eleven fugir da base e se encontrar com os amigos que estão na igreja ali no mundo invertido, enquanto ele fica pra checar se o Henry realmente está ali. É aí que ela descobre que o Hopper tá cheio de bombas dentro do casaco dele. Ó o plano suicida aí. Ele diz que é um plano B, que se tudo der errado, pelo menos o Henry morre junto com a base toda. Rola então a conversa. Ela tá se recusando a sair sem ele. Hopper dizendo que tem orgulho dela, de tudo que ela superou, de quem ela é. Ele vai até a porta enquanto ela chora e pede pra ele não ir. Eu te amo, Jane. E ele continua. O som ainda tá tocando, então ela ainda tá sem poderes e fraca. Hopper abre a primeira porta e se tranca no corredor que leva até a porta secreta, e ele já vai com um detonador na mão. No caminho, ouvindo a Eleven gritando o seu nome, ele se lembra da sua filha e da morte dela, mas segue em frente e abre a porta. Adivinha? Pois é, mais uma pausa dramática, espera um pouco aí. As crianças entram de livre e espontânea vontade no caminhão, mas tem um problema. O Lucas ainda tá nos túneis com algumas crianças, mas Mike, Will, Derek, Joyce e 2 crianças foram pegos pelos militares, que os levaram pra fora, e o Demogorgon chega. Mas não é só um, não é nem só 2, nem 3, são 4. O Mike, que foi criado muito bem por Steve, o santo protetor das crianças, e por Karen, que luta bêbada contra monstros pra salvar os filhos, bota as crianças atrás dele, mas não tem nenhuma arma, então o máximo que ele pode fazer é ser morto primeiro. No dormitório, as crianças entram em pânico com um tiroteio e a professora manda todos eles entrarem debaixo da cama. Se abaixem e se escondam, crianças. Me diz que você pegou a referência. Abaixem-se e se protejam, crianças. Lá na estação de rádio onde Robin e Murray estão com 3 crianças, 3 Demogorgons chegam. Poxa, o chefe ficou irritado com a falta de serviço quando o Demogorgon não conseguiu pegar o Derek e ele resolveu exagerar aqui, né? Mas o monstro aparece bem na frente do Lucas e as suas 2 crianças nos túneis. No caminhão, eles tentam fugir.
Lá na base é puro massacre de militar. Até agora não mataram nenhum Demogorgon. É uma cena insana e muito legal. A Joyce ajuda o Will a andar enquanto o Mike lidera eles e as crianças a tentarem fugir através dos túneis na loja por onde o Hopper entrava. E aliás, essa loja é onde o Bob trabalhava lá na segunda temporada. 2 Demogorgons cercam o grupo, mas um soldado com lança-chamas taca fogo em um deles, o que faz todos os outros caírem com a dor da mente de colmeia. Só que o Will também tá conectado, então ele também é afetado. No laboratório, o alarme que machucava Eleven para de tocar, e Hopper volta, abrindo a porta e a chamando para entrar. Ao entrar na sala proibida, ela vê que quem estava sendo mantida lá, sob tortura, era Kali, a número 8, sua irmã, lá da segunda temporada. E quem não gosta do episódio da Kali ou acha ele inútil pra série, não pode sentar comigo no recreio, já fique avisado. Ela segura a mão da irmã, que abre os olhos e sorri quando a vê. Fofa, amigos, e que delícia ver ela de novo, mas temos problemas maiores agora, bem maiores. O Mike percebe uma figura vindo através do portal, e lá veio ele, Vecna, enorme, marombadíssimo. Os militares atiram, mas não faz nem cócegas. Usando os seus poderes, ele mata um monte. Em uma explosão, Mike e as crianças são jogados pra longe, ficando desacordados. Sullivan pega fogo, mas ainda tá vivo. Vecna faz os seus Demogorgons se levantarem e continuarem as suas caças. Eles pulam no caminhão e o Murray tenta tirar eles, mas acabam tombando. 2 monstros cercam Lucas, que tá aterrorizado, mas pronto pra cair lutando. Joyce e Vecna ficam cara a cara. Agora, sabendo que ela tem algo a ver com o maior trauma dele, isso aqui é interessante. Ela vai pra cima dele, mandando ele ficar longe do Will, mas ele só joga ela pra longe. Podia ter matado, mas não quis. Ele faz Will levitar e o traz pra perto. Sabe por que eu escolhi as crianças pra remodelar o mundo? Porque são fracas. Vemos um dos monstros acertar Lucas no peito. Ele cai, vivo, mas sangrando. Tenta se arrastar para ajudar as crianças, mas elas são levadas. Mike acorda e vê os outros levando as crianças que estavam com ele. São fracas de corpo e mente, o Vecna continua. Fáceis de quebrar, de remodelar, controlar. Os veículos perfeitos. E você, Will, foi o primeiro. E quebrou tão fácil. Você me mostrou que era possível, onde eu poderia chegar. Acontece que algumas mentes simplesmente não pertencem a esse mundo. Elas pertencem ao meu. Ele solta o Will e atravessa o portal. Mas não sem antes mandar os Demogorgons voltarem. Dessa vez, pra matar os outros. Robin, Lucas e Mike. Os monstros pulam pro ataque. E Will tem uma visão. Dessa vez, uma própria. Que deve ter durado uns 32 nanosegundos. Assim como a Robin falou, ele vê na sua cabeça um filminho de quando ele era criança e estava sentado sozinho no parquinho da escola. Mike sentou ao seu lado e perguntou se ele queria ser o seu amigo. A imagem muda e vemos eles dois jogando D&D no porão do Mike. E então Will desenhando a sua nave espacial super colorida, que ele fez usando todas as cores novas e ganhou de presente da Joyce. Will e Jonathan construindo o Castelo Byers e ele brincando de ser feiticeiro. Pausa. Todas essas são histórias que a Joyce, o Jonathan e o Mike contaram pro Will quando ele estava possuído pelo Devorador de Mentes lá na segunda temporada. Vocês lembram disso? Funcionou naquela vez e funcionou agora também. Os Demogorgons ficam congelados no ar, com o Will controlando eles, seus olhos brancos. Ele também consegue controlar os monstros à distância, impedindo eles de matar os outros. Então, ele faz com os bichos o que o Vecna fez com as suas vítimas, quebrando todos os ossos e os matando. Will cai de joelhos, seus olhos voltam ao normal e sangue escorre do seu nariz. Deu pra entender porque que esse é o episódio favorito do volume 1 da maioria das pessoas, né? Esse final é eletrizante, meu coração ficou super acelerado só de rever essa parte pra escrever o roteiro. Ele não é um episódio perfeito e tem coisas nele que me incomodam muito mais do que nos outros episódios, só que toda essa cena final de batalha na base, a Eleven encontrando a Kali, o Will tendo superpoderes, cara, foi insano e muito maravilhoso de assistir. Aí eu preciso dizer que recentemente eu fiquei sabendo de uma teoria. Tudo em Stranger Things é uma analogia para Dungeons and Dragons. O Vecna, o Mundo Invertido, o Demogorgon, são todos nomes de coisas que tem no jogo. E pra jogar, você joga dados pra conseguir a pontuação. Quanto maior o número da sua pontuação, melhor a sua jogada. E o maior número que você pode tirar, pelo menos como foi estabelecido aqui em Stranger Things, é 20. A teoria é que pra derrotar o Vecna, eles precisam de 20. Agora pensa comigo. A gente tem a Eleven, que é a 11, a Kali, que é a número 8, e o Will, que tem os poderes do Henry, que é o número 1.
11 mais 8 mais 1 igual a 20. A teoria é que todos os três têm que se juntar pra derrotar o Vecna, ou sei lá quem seja o boss final aqui, porque tá parecendo que o Vecna responde a alguém maior do que ele. De qualquer forma, eu acho essa teoria muito legal. O Will ter poderes foi massa, mas eu confesso que o que mais me animou aqui foi a Kylie ter voltado finalmente. Me irritava pra caramba terem deixado ela de escanteio depois de um episódio. Ela tinha potencial demais. Eu tô bem animada pra ver o que eles vão fazer com ela aqui. A cena da Max dando aquela corridinha foi tão vergonha alheia que eu quis desver. De novo, eu senti uma direção de atores ridícula. Como que viram isso e pensaram, ah, é isso, a cena tá pronta. É patético em 1 milhão de níveis diferentes. Parece que mandaram a atriz correr, mas tinha uma parede bem na frente dela e ela não queria acertar. Depois daquela cena perfeita, que foi ela passando pelo portal pra fugir do Vecna na temporada 4, isso aqui foi ofensivo. No geral, a minha opinião sobre o volume 1 como um todo é que tem muito potencial, mas eu sinto que falta vontade. A impressão que eu tenho é que todo mundo só quer terminar isso logo pra poder seguir em frente. Tudo parece de plástico. Esses 4 primeiros episódios poderiam facilmente ser só 2, porque eles inteiros servem pra estabelecer 3 coisas apenas. 1. A Kylie voltou pro jogo. 2. A Max tá presa no mundo de memórias. E 3. O Will agora tem superpoderes. E é só isso. Dito isso, é muito bom voltar pra esse universo. Eu amo pra caramba esses personagens. E, de novo, foi o que eu falei em alguns outros vídeos que eu fiz. É um problema, sim, a série se recusar a matar qualquer personagem. Tem coisas muito grandiosas acontecendo e eles cada vez mais aumentando o elenco e ninguém antigo vai embora. Mas o lado bom disso é que a gente passa tanto tempo com eles, a gente consegue ver tanto a evolução deles que a gente se apega de uma maneira fantástica, né? A série tá tomando um caminho muito interessante e eu espero que venha aí pela frente um final que justifique todos os 9 anos de espera. O volume 2 vai ser lançado no dia 25 certinho, com 3 novos episódios. E aqui no canal no dia 26, 27 e 28 vão sair os meus resumos e análises sobre cada um. Assim que sair o resumo e análise do episódio 5, eu já vou deixar aqui na tela e vai ser só clicar pra assistir e eu te vejo lá.